a Toyota tem sido extremamente relutante em abraçar os veículos elétricos. Embora tenham sido uma das primeiras a impulsionar a tendência da eletrificação com o Toyota Prius, não têm sido tão entusiastas em relação à eletrificação completa. Eles até mesmo estavam ativamente fazendo lobby contra os veículos elétricos. Na verdade, foram o terceiro maior lobista contra iniciativas climáticas, apenas superados pelas gigantes do petróleo. E não foi apenas a Toyota. Todas as montadoras japonesas, incluindo Nissan e Honda, têm sido lentas em abraçar os veículos elétricos. E com toda a agitação em torno dos veículos elétricos nos últimos anos, parecia que esses caras estavam cometendo um erro enorme. Mas, mais recentemente, a situação começou a parecer muito diferente. Para começar, o mercado de veículos elétricos está enfrentando uma queda acentuada. As entregas da Tesla estão em baixa em relação ao ano anterior, eles acabaram de demitir 10% de sua equipe global e suas ações caíram 65%. Mas pelo menos a Tesla já é lucrativa e pode suportar a tendência de baixa pelo tempo que for necessário. Rivian e Lucid, por outro lado, estão perdendo quantias ridículas de dinheiro em cada carro que vendem, e neste ponto, estão apenas tentando evitar a falência. Até mesmo as montadoras tradicionais que deram um grande mergulho nos veículos elétricos estão lutando para fazê-lo funcionar. Na verdade, a Ford perdeu 4,7 bilhões de dólares em seus veículos elétricos no ano passado. Em marcante contraste, as coisas estão melhores do que nunca para a Toyota. Eles acabaram de alcançar um recorde de vendas de veículos, com 11,23 milhões de carros vendidos em 2023. E seus fundamentos também parecem bastante saudáveis. Na verdade, nos últimos 12 meses, eles lucraram um total de 31,8 bilhões de dólares. Para efeito de comparação, isso é mais do que o dobro dos ganhos da Tesla e até mais do que os ganhos da Nvidia. Considerando esses fundamentos estelares, não acho que você ficaria surpreso em ouvir que as ações da Toyota estão atingindo novos recordes enquanto o restante da indústria automotiva está sendo esmagado devido às altas taxas de juros. Então, a Toyota estava certa sobre os veículos elétricos o tempo todo? Foi apenas uma bolha de curto prazo que a Toyota evitou habilmente? Ou estamos apenas passando por uma queda nos veículos elétricos depois da qual a Toyota vai ser destruída? Bem, vamos descobrir. Com o mercado de veículos elétricos em ruínas, parece que a Toyota foi uma profeta que enxergou além de toda a agitação e até certo ponto, eles foram. Na verdade, o ex-CEO da Toyota, Akio Toyoda, afirmou publicamente que os veículos elétricos estão superestimados e que a falta de infraestrutura de suporte e o alto custo dificultariam sua adoção. Mas isso não conta toda a história, já que a posição da Toyota sobre os veículos elétricos não é totalmente analítica, é realmente bastante tendenciosa e para entender isso, temos que olhar para o Japão. Como um estado insular, uma das maiores lutas históricas do país tem sido a produção de energia. O Japão não possui oleodutos de petróleo bruto ou gás natural, nem possui esses recursos em casa. Portanto, quase toda a energia consumida no Japão precisa ser transportada para o país e isso não é exagero. 94% da energia do Japão literalmente vem de navios de carga cheios de petróleo bruto e outros combustíveis fósseis. As coisas são tão instáveis que o Japão muitas vezes pede aos seus cidadãos para economizarem energia para evitar apagões. Mas, se a energia é tão difícil de conseguir no Japão, por que a Toyota foi uma das primeiras montadoras a abraçar os veículos elétricos? Por que o Toyota Prius foi lançado lá atrás, em 1997? Bem, historicamente, a dependência energética do Japão não era tão grave. Embora a maioria da energia do Japão viesse de importações há décadas, não era nada perto de uma dependência de 94% em energia. E, por um momento, parecia que o Japão realmente ia escapar de sua dependência energética devido a fontes de energia limpa e, mais importante, energia nuclear. Nos anos 90 e 2000, o Japão foi uma das maiores potências nucleares do mundo. Durante o auge disso, aproximadamente um terço da geração de eletricidade do Japão era graças à energia nuclear. E essa tendência foi o que levou as montadoras japonesas a investirem em veículos híbridos. Parecia que mudar os carros para a eletricidade era uma maneira certa de minimizar ainda mais as importações de petróleo e maximizar a independência energética do Japão, mas então, as coisas deram errado, muito errado. Em 2011, um tsunami e um terremoto massivo atingiram o Japão, levando ao desastre nuclear de Fukushima. 154 mil pessoas tiveram que ser evacuadas e Fukushima é até hoje o segundo pior desastre nuclear da história, sendo superado apenas por Chernobyl. Naturalmente, o Japão reduziu substancialmente a energia nuclear nos anos seguintes. Na verdade, em 2014, a energia nuclear representava 0% da geração de eletricidade do Japão. As coisas se recuperaram um pouco desde então, mas é apenas uma fração do que o Japão era antes do acidente. Então,
Então, do ponto de vista da dependência energética, não importa para o Japão se os carros funcionam com gasolina ou eletricidade, já que ambos têm que ser importados de qualquer maneira. Isso obviamente atrasou o espírito dos veículos elétricos no Japão, mas não transformou o país contra os veículos elétricos. O que virou o país contra os veículos elétricos foi a descoberta de uma nova fonte de combustível, o hidrogênio. Acontece que o fundo do oceano que cerca o Japão está cheio de uma substância chamada gelo de fogo, e cada metro cúbico de gelo de fogo pode produzir 160 metros cúbicos de gás metano, que pode então ser convertido em hidrogênio. Sim, é exatamente por isso que o Japão se tornou tão obcecado com o hidrogênio. Em 2017, eles se tornaram o primeiro país a criar uma estratégia nacional de hidrogênio, e desde então se comprometeram a apostar 15 trilhões de ienes em esforços de hidrogênio. E como a maior empresa do Japão, a Toyota está naturalmente fazendo tudo o que pode para promover essa visão nacional. Isso inclui fazer lobby contra iniciativas de veículos elétricos, evitar a produção de veículos elétricos e jogar sombra nos veículos elétricos sempre que possível. Por outro lado, eles estão fazendo de tudo para promover a adoção de carros a hidrogênio, incluindo doá-los praticamente de graça. Pegue o Toyota Mirai a hidrogênio, por exemplo. Normalmente, este carro custa $66 mil, mas, apenas alguns meses atrás, a Toyota estava oferecendo um desconto de $40 mil, financiamento de 0% e $15 mil em hidrogênio grátis, o que significa que você poderia sair com este carro por apenas $11 mil do bolso. Então, como você pode ver, a Toyota não estava empregando alguma estratégia de QI de 200 ao evitar os veículos elétricos. Eles estavam apenas apoiando algo que beneficiaria muito mais seu país. E acontece que os consumidores acabaram concordando por razões completamente diferentes. Não há dúvida de que a Toyota está atrasada para os veículos elétricos. Na verdade, eles nem mesmo introduziram seu primeiro carro elétrico de mercado em massa até meados de 2022. Para efeito de comparação, a Toyota começou a vender o Mirai baseado em hidrogênio lá atrás, em 2014. Mas, enquanto a Toyota evitava totalmente os veículos elétricos, eles nunca deixaram de lado quando se tratava de híbridos. Eles continuaram a desenvolver a tecnologia e o sucesso do Prius, e o que antes era visto como um carro geek se transformou em um dos produtos mais quentes dentro do mercado automotivo. Não o Prius especificamente, mas híbridos em geral. Na verdade, em 2023, as vendas de híbridos aumentaram 76% em comparação com 2022. E quando você analisa as preocupações e medos dos consumidores em relação à mudança para veículos elétricos, isso faz todo o sentido. Para muitas pessoas, os híbridos oferecem o melhor dos dois mundos. Para começar, você nunca precisa carregar um híbrido tradicional. A bateria é pequena o suficiente para ser carregada apenas usando frenagem regenerativa. E essa energia pode então ser usada para melhorar muito a eficiência energética do veículo para 72 a 80 km por galão. Mas, o híbrido tradicional não é o que está realmente fazendo sucesso. Esse título, na verdade, vai para um estilo mais moderno de híbrido, o híbrido plug-in. Se você não está familiarizado com híbridos plug-in, eles são basicamente veículos elétricos que também podem ser alimentados por gasolina. Geralmente, eles têm baterias relativamente pequenas que só conseguem alimentar o carro por 40 a 80 km. Mas, para a maioria das pessoas, isso é mais do que suficiente para seus trajetos diários, o que significa que eles podem depender totalmente da eletricidade para transporte no dia a dia. E a melhor parte é que eles nunca têm que lidar com ansiedade de autonomia. Se você esquecer de carregar o carro um dia ou tiver uma viagem mais longa por algum motivo, não importa porque no momento em que a bateria acabar, o carro simplesmente mudará para funcionar com gasolina, levando a números extraordinários de autonomia. Na verdade, o híbrido plug-in médio tem uma autonomia de 644 a 966 km. É literalmente o melhor dos dois mundos, e é por isso que no ano passado, as vendas de híbridos plug-in aumentaram 83%, enquanto as vendas de veículos elétricos regulares cresceram apenas 21%. E você consegue adivinhar quem lidera o mercado de híbridos plug-in? Bem, na verdade são as montadoras chinesas e mais especificamente a BYD. Mas, quando se trata de mercados ocidentais, o líder é, claro, a Toyota, e isso se deve em grande parte a outras montadoras tradicionais e startups apostando tudo em veículos elétricos. Na verdade, muitas montadoras tradicionais fizeram questão de pular os híbridos, como a GM. Na época, parecia ser uma estratégia progressista, mas infelizmente, os consumidores não adotaram os veículos elétricos tão rapidamente quanto
o esperado. E como tal, a GM anunciou recentemente que na verdade vai retroceder em sua posição de híbridos. É uma história semelhante com a Ford. Até recentemente, a Ford estava apostando grande nos veículos elétricos, mas agora estão adiando seus grandes investimentos em veículos elétricos e focando em converter toda a sua linha para híbridos. Empresas apenas de veículos elétricos como Tesla, Rivian e Lucid obviamente não têm essa opção, o que provavelmente tornará os próximos anos bastante difíceis para essas empresas que estão enfrentando dificuldades financeiras. Enquanto isso, a Toyota está se beneficiando do sucesso contínuo dos híbridos plug-in, como o Prius Prime, e da demanda crescente por veículos mais eficientes em termos de combustível. Além disso, a Toyota está adotando uma abordagem cautelosa em relação aos veículos elétricos, o que pode acabar sendo uma vantagem estratégica. Enquanto outras montadoras lutam para resolver problemas de custo, autonomia e infraestrutura de carregamento, a Toyota está observando e aprendendo com os desafios enfrentados por seus concorrentes. Isso permite que eles desenvolvam uma estratégia mais sólida e eficaz quando decidirem entrar mais profundamente no mercado de veículos elétricos. Enquanto isso, a Toyota continua a investir em tecnologias de células de combustível de hidrogênio, como demonstrado pelo seu veículo Mirai. Embora o hidrogênio ainda enfrente desafios significativos em termos de infraestrutura e custo, a Toyota está comprometida em explorar todas as opções de energia alternativa para garantir sua posição como líder na indústria automotiva. No final das contas, a abordagem da Toyota parece estar dando frutos. Ao focar em híbridos plug-in enquanto observa o desenvolvimento do mercado de veículos elétricos, a Toyota está se posicionando para capitalizar as tendências emergentes e manter sua liderança no setor automotivo.